Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Imensa alegria, aqui estamos para a abertura do mês de setembro. Nós tivemos já eventos importantíssimos acontecendo, né? Chegada de Bhagavan Shri Ramana em Tiruvannamalai, né? A festa do Advento, e já celebramos a memória de Shri Muruganar e temos outros eventos para acontecer. Mas antes, vamos dar aquela abertura, aquelas falas de início de mês, bem rapidinho. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma bem sucinta? Porque a questão de hoje, talvez, vai abrir um pouco de polêmica, como vocês já devem ver aí no título deste vídeo. Este é o Shri Ramana Mandir e todos os meses, no início do mês e lá por volta do dia 20, a gente grava um vídeo como esse para falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no mês, para agradecer tudo que vocês têm, né, feito como apoio, como dana para nós, para recordar vocês do dana. Afinal de contas, tem tantas coisas acontecendo na nossa vida e às vezes acaba passando, é normal, mas vocês sabem que esse auxílio é muito importante para nós. Lá no final a gente fala de novo para ajudar a lembrar vocês do quão importante é a sua oferta espontânea. Quer dizer, não vamos garantir isso, porque pode ser que a gente aqui na investigação, a gente entre num estado e aí a gente só queira despedir. Então a gente fala já para não ter que falar isso. Não, acho que o pessoal já tá sabendo que é importante. Isso é muito importante, porque dessa forma nós conseguimos sustentar esse seva, esse serviço espiritual, de maneira a colocá-lo nas nossas prioridades. Exatamente. Então, sempre que você quiser fazer uma contribuição financeira, na descrição de todos os vídeos do canal tem lá a nossa chave Pix. A gente agradece imensamente. E todos os outros tipos de participações e de apoio que você pode dar, o seu like, o seu compartilhar do vídeo, os seus comentários e também as suas perguntas, porque quando você envia as perguntas para cá, você acaba também compartilhando conosco das suas próprias experiências, vivências e possibilitando que a sua questão ou a sua partilha possa ser trazida aqui à baila para toda a Sangha analisar juntos, estudar juntos, não é? O que foi a palavra? Não, a baila foi realmente um termo que fazia tempo que eu não usava, amor. Tô velho, né, gente? Parabéns. A baila. A baila. Então a gente pode trazer, né, para todos no campo também, nesse campo de investigação, né, esses temas que a gente sabe que muitas vezes a pessoa apresenta uma questão, ela acha que aquela questão é dela, mas no final das contas, aquilo pode ir ao encontro de outras almas que estão fazendo a mesma reflexão. Isso aconteceu já muitas vezes aqui. A gente recebe depois os comentários, assim, nossa, que sincrônico, eu tava pensando nisso. É bem isso. Bem exatamente. Assim. Então, a pergunta que chegou aqui pra gente é uma pergunta muito interessante. Então vamos lá. Olá, Ananda e Mohini. Será que vocês poderiam abordar o assunto EQM, experiência de quase morte? Desde já agradeço se vocês o puderem fazer. Jai Guru. Jai Guru. Jai. Uau, surpresa pra mim. Eu não sabia qual ia ser o tema. Assim, Uau. Gente, é um tema que eu tenho imenso carinho por ele. Porque, bom, primeiro eu devo já declarar de imediato que é um tema que eu tenho carinho porque ele é um tema vivencial para mim, né? Então, eu passei por uma experiência de quase morte e eu entendo que essa experiência de quase morte ela foi uma graça selvagem de Bhagavan, né? Foi uma oportunidade que Bhagavan me concedeu para passar por essa experiência que é definitivamente transformadora. Ela é uma experiência que certamente, né, num canal com tantas pessoas inscritas, provavelmente outras pessoas vão poder também nos comentários dizer se já passaram pela experiência, como foi a sua experiência, né? Então, durante um tempo, depois de ter passado, né, no meu caso foi por um quase afogamento, então depois de ter passado por essa experiência, esse é um assunto que acabou me fascinando e eu acho que fascina todo mundo que passou pela experiência, obviamente.
Então eu acabei lendo muito sobre, procurando relatos, a abordagem psicológica, a abordagem médica, clínica, né? Observar algumas questões sobre as semelhanças nos relatos, as disparidades dos relatos, etc. Então eu fiquei até um pouco assim, olhando e pensando, nossa, por onde a gente poderia encaminhar e, né, por onde a gente poderia analisar o assunto. Então, eu sei que o assunto, ele, por vezes, gera polêmica. Aquilo que é o posicionamento oficial, né, médico, psicológico, ele se divide. Há aqueles que dizem que a experiência ela é completamente explicável pela perspectiva biológica, há aqueles que vão dizer que, na verdade, é uma experiência que confirma a continuidade da consciência, e vão ter aqueles que vão dizer que nada mais é do que o fruto da imaginação. E, sinceramente, eu falo que esse terceiro grupo que diz que é fruto da imaginação, eu sinceramente não sei como é que eles podem chegar a esta conclusão quando nós temos relatos extraordinários, né? Então, um relato que é bastante emblemático disso, eu já vou dizer que eu não fiquei separando relatos, porque acho que tem outros pontos para a gente levantar. Mas um relato que é muito interessante foi um senhor que esteve numa situação de coma, detectado morte cerebral. E ele voltou à vida. E quando ele voltou à vida, ele pergunta, uma das primeiras falas dele, assim, com dificuldade, era onde estava a enfermeira que havia tirado a dentadura dele e guardado. Ele sabia quem era a enfermeira, o nome da enfermeira e onde a enfermeira tinha guardado a sua dentadura. Num momento em que aquilo havia acontecido, de fato, a enfermeira removeu a dentadura dele, e isso era no momento em que ele estava clinicamente, né, identificado ali como um paciente com morte cerebral. Então, como é que faz para se explicar isso, né? Até o simples fato dele voltar já é uma coisa difícil de explicar. Mas, enfim, então fica muito difícil a gente falar sobre essa questão de imaginação. Então, eu acho que a gente pode focar mais na abordagem que é médica, na abordagem que é também da especulação, da continuidade da consciência. Isso porque a gente está num canal de Advaita, de não dualidade, por isso que o tema aqui, né, eu chamei esse vídeo de EQM e Atma Vidya, né, a ciência do ser e a experiência de quase morte. Não sei se você quer colocar alguma coisa. Vamos lá, vamos adentrar. Então vamos lá, o que acontece, né? Então, como eu estava dizendo, a gente tem alguns aspectos que são semelhantes nos relatos da experiência de quase morte, né? Então a grande maioria das pessoas que passam pela experiência de quase morte, elas encontram algumas experiências, elas relatam algumas experiências que são similares, com poucas alterações. Então eu já peguei uma lista que é uma lista, não fui eu que organizei essa lista, é uma lista que você vai encontrar pela rede no debate sobre a EQM. Então eu gostaria de trazer, né, esses pontos, deixar a Morini fazer a leitura para a gente, e eu já peço, observe o quanto isso pode ser semelhante, não apenas as semelhanças que acontecem entre uma experiência de quase morte e outra, mas entre a experiência de quase morte e os samadhis. Para quem já teve experiências de samadhi, de profundas conexões ou mergulhos espirituais, vai poder dizer o quanto isso é semelhante com a meditação. Sensação de paz e desaparecimento da dor, com alteração das noções de tempo e espaço. Desprendimento do corpo físico e capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente no qual o corpo se encontra ou viajando a locais distantes, até mesmo viagens para outros planetas e galáxias. Também são muito comuns os relatos de uma viagem por um túnel que possui uma luz no final para a qual as pessoas são atraídas. Essa é uma luz muito intensa e brilhante, mas não é capaz de ofuscar a visão e é bastante chamativa.
aproximadamente 10% dos casos de quase morte relatam que, após ultrapassar a luz, existe um ambiente paradisíaco com um limite, o qual, se for ultrapassado, não será mais possível retornar à vida. O tempo de duração da EQM também é muito variável. Na verdade, muitas pessoas relatam que durante essa experiência a noção de tempo desaparece e eles não sabem se ficaram vivendo aquele momento durante 10 minutos ou anos. Muitos relatam que vivenciaram uma retrospectiva das suas vidas. Alguns relatos possuem a companhia de figuras espirituais ou de entes queridos já falecidos. Independentemente da religião de quem sofre a EQM, é comum relatar encontros com entidades superiores ou de uma bondade assombrosa. Muitos dos relatos afirmam terem recebido um conhecimento de todo o universo, entendendo o porquê estamos aqui e que todos somos uma coisa só. Bom, então, praticamente isso que nós estamos nomeando como experiência de quase morte, a gente poderia dizer que é o Samadhi, né? Então, o Samadhi, ele é decididamente uma experiência profunda de paz, de ausência de dor e de sensações, ausência de tempo e de espaço. Não há corpo, não há personalidade, então todas as coisas são perdidas ali. Aliás, isso também é um ponto que se repete muito nas descrições, né, nos relatos das EQMs, né? Algumas pessoas relatam que quando elas passaram pela etapa em que elas têm a retrospectiva da vida inteira delas, elas sofrem uma espécie, vamos dizer, entre aspas, de despersonalização profunda. Elas se esquecem de nome, do que elas evidentemente vivenciaram. E isso eu também posso relatar, assim, depois, né, porque eu cheguei a passar pela experiência de retrospectiva, de ver a minha vida numa velocidade assombrosa, e depois disso, de praticamente esquecer quem eu fui, né? Naquele momento não existia mais a personalidade, não existia nenhuma característica, né, que pudesse reconstruir aquela identidade vivida. Ela tinha desaparecido, né? Então esse desprendimento do corpo físico, essa capacidade de flutuação, tudo isso que está descrito aqui, gente, está descrito nas escrituras sobre os samadhis. Ponto. Então, se a gente quiser entender, né, o que é o processo do samadhi, a gente pode dizer que o samadhi é uma experiência de EQM, é uma experiência de quase morte sob um ambiente controlado, né, num ambiente seguro. Um ponto que é bastante interessante é que as abordagens mais médicas, né, clínicas da EQM apontam que as áreas cerebrais que são ativadas durante o processo de quase morte são muito similares ou as mesmas acionadas em cérebros que estão passando por experiências com psicoativos ou sono profundo e meditação profunda. Isso é muito interessante, né? Ali é tudo meio que as mesmas áreas cerebrais que estão atuando. E outra coisa que foi observado é que essa experiência de túnel, de luminosidade, está associada com uma oxigenação cerebral insuficiente. Mas, por outro lado, estas mesmas experiências luminosas, etc., de flutuação do corpo, ou de estar fora do corpo, também acontecem em estados de hiperventilação cerebral. Então, seja na falta, né, ou na extrapolação da energia ali do prana, da respiração, você tem efeitos muito similares. Então, assim, é muito seguro afirmar que as experiências de quase morte e as experiências com as meditações profundas estão acionando as mesmas áreas cerebrais. E nesse caso, Bhagavan não me deu só a graça selvagem, mas me deu a graça bendita, bem-aventurada,
de passar pelo Nirvikalpa Samadhi. Então, pessoalmente, eu pude contemplar quão similar as experiências são. Aliás, eu diria que mais do que isso, elas são exatamente a mesma experiência, com a diferença que na experiência de quase morte, a angústia, pelo menos no meu caso, né, não sei se todos viveram isso, mas a angústia pela tentativa de sobreviver, né, debatendo ali enquanto estava afogando, aquilo foi ali, naquele momento de angústia, que teve toda a retrospectiva e etc. Quando o corpo já havia bebido água o suficiente para não mais conseguir se movimentar, naquele momento em diante a experiência torna-se idêntica à do Samadhi. Então a experiência do Samadhi não tem a angústia, não tem retrospectiva. Nesse ponto é muito, muito mais doce, amoroso, enfim, né? Na verdade essas palavras nem cabem muito, é outra coisa. Mas é impressionante o quanto estas experiências são análogas ou as mesmas. E eu senti que, embora, acho que não teria muito mais o que dizer, né? A não ser um ponto que eu queria ressaltar também, que eu acho muito importante. Foi observado que, assim, experiências de quase morte que foram registradas por pessoas cristãs vieram acompanhadas de imagens iconográficas cristãs. Então as pessoas veem anjos, veem Jesus, Maria, etc. Budistas veem Buda, Bodhisattvas, etc. Pessoas associadas ao xamanismo provavelmente têm esse contato com seres encantados, com ancestrais, etc. Então, a gente vê que existe uma etapa dentro da experiência em que as pessoas acessam esse conteúdo. Que alguém pode dizer, bom, isso é um conteúdo iconográfico previamente instalado. Mas temos um ponto muito importante a ressaltar aqui. As experiências de quase morte relatadas por crianças são as mais interessantes. Porque justamente as crianças, quanto menor a criança, menor esse conteúdo dentro delas. Então o que elas relatam é assombroso, porque justamente elas têm experiências mais abstratas. Então elas elas ouvem uma inteligência falando dentro delas, elas se sentem fundidas com o universo. Vai ficando mais e mais semelhante com as descrições do Niralamba Yoga, do Advaita, e mais distante dos relatos que são mais religiosos, vamos dizer assim, da experiência, né? Então a minha experiência pessoal, eu não tive esses encontros, eu tive esses encontros com entidades na volta, mas o ápice da experiência, ela foi completamente luminosa, sem conceito, sem nome, sem forma. E por isso eu digo, é muito similar com o Nirvikalpa, para não dizer que é a mesma experiência, mas eu diria que é a mesma mesmo. Enquanto que o retorno, quando voltaram as imagens, tive um contato espiritual, etc., ou que eu chamo, eu nomeio como espiritual, aí estava mais similar com o Sarvikalpa Samadhi, com samadhis que têm imagens. Mas é importante ressaltar que em experiências relatadas pelas crianças, por pessoas que não acreditavam em nada, né? Nós temos um relato muito interessante, virou até um livro, não vou lembrar o nome do livro, mas é um neurocirurgião que estava estudando EQM e que acabou passando por uma EQM. E ele estava estudando EQM para poder dizer que a EQM era um processo imaginário, um processo meramente biológico. E ele teve um coma muito longo e ele passou um tempo habitando com seres que ele entendia. O relato dele não pareciam anjos, não eram pássaros, eles eram luminosos, transparentes e profundamente bondosos. E ali eu senti que eu estava entendendo tudo sobre o universo. E a gente vê que tem isso, né? Então muitos relatos afirmam terem recebido um conhecimento de todo o universo, entendendo por que estamos aqui e que todos somos uma coisa só. Então há muitas experiências que são totalmente Advaita, ou seja, não duais. Eu achei que seria interessante abordar que esse tema
é especialmente contemplado no primeiro bardo, o bardo Todol. O primeiro bardo, ele fala sobre um aspecto que é o sadhana pós-vida. Então eu acho que aí tem um ponto interessante, porque existe uma certa, entre aspas, liberdade de dentro da experiência você se dissociando das imagens, se dissociando de tudo aquilo que te identifica e ir como que gravitando na direção dessa grande luz. E isso é narrado perfeitamente no primeiro bardo. Ali, logo na saída, a sensação, vou chamar assim, entre aspas, a sensação é que é possível transpor qualquer camada de experiência mais antropomórfica, conceitual, imagética, para algo que é completamente transcendental. Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma das nossas experiências aqui. E há um apontamento muito interessante do Sr. Buda, Siddhartha Gautama. Porque quando as pessoas elas não conseguiam alcançar grandes realizações, né, dentro da prática de dhyana, ou seja, dhyana, de meditação e dos samadhis, então Buda ele falava sobre alguns meios a serem aplicados para quem tem dificuldade com a meditação. E eu achei interessante trazer isso daqui. Então aqui é uma tradução direta do Pali. Então Buda vai usar o termo bhikkhu, que nós sabemos que significa mendigos, né? Porque era a forma como Buda tratava a sua sangha e a si mesmo, né? Mendigos. A palavra nibbana, que é nirvana, né? A palavra Pali para sânscrita nirvana, e jhana, que é a palavra Pali para dhyana e para os samadhis, né? Para as contemplações. Então vamos deixar Siddhartha Gautama falar. Como, bhikkhus, uma pessoa realiza nibbana através do esforço na dissolução do corpo? Aqui, um bhikkhu permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados. E ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Ele permanece na dependência destes 5 poderes de um treinando. O poder da fé, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas 5 faculdades nele surgem com debilidade. As faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza nibbana através do esforço na dissolução do corpo. Vamos entender isso, que alguém pode olhar e falar assim, mas como essas faculdades são débeis? Fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Não, não é que elas sejam débeis nelas mesmas, mas elas são débeis naquele que tem as dificuldades com o processo da meditação. Então, para essas pessoas que sentem que falta para elas poder de concentração, de penetração na sabedoria, de atenção plena, de fé, de energia, de firmeza de caráter para evitar o mal, praticar o bem, etc., é indicado que a pessoa contemple a morte, que ela pense na morte. Então, existem até uma série, uma coletânea de apontamentos de Gautama que são chamadas as contemplações. São chamadas, correto? Perdão, gente. Uma série que é chamada, não sei. Uma série de ensinamentos chamada As Contemplações de Cemitério. Pronto. Então, os bhikkhus,
eles vão para áreas onde os corpos são cremados ou eles vão ser abandonados para os corvos e abutres devorarem, né? Que também é uma prática completamente similar às práticas de crematório do shaivismo, dos agores, dos sadhus shivaitas. Então isso é muito, muito comum, muito frequente. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa na morte, a gente medita na morte, a gente está justamente trabalhando de forma indireta o fortalecimento de viveka, do discernimento. Ou seja, sabendo que aquilo que eu sou está para além do corpo, dos sentidos, da mente e etc. É claro que a experiência de EQM, ela mostra isso para você de uma forma radical. O Samadhi mostra isso para você de uma forma radical. Como a EQM e o Samadhi estão associados com a morte, e aqui a gente pode ainda incluir um terceiro elemento, que é o Sushupti, o sono profundo, esses três associados com a morte, quando você contempla a morte, medita na morte, você está se aproximando da essência da experiência destes três campos, destas três realidades, que são extremamente importantes para nós. E são tão importantes, especialmente para nós, que somos devotos de Bhagavan Ramana. Por quê? Porque, afinal de contas, o despertar de Bhagavan Ramana foi uma espécie de EQM. Ele sentiu que ele estava morrendo. Ele se entregou para aquela sensação. A gente lê e não sabe exatamente, não consegue precisar exatamente o quanto aquilo não era simplesmente uma noção, tô sentindo que eu vou morrer. Acho que é um pouco mais do que isso que Bhagavan passou por ali, a tal ponto de, sabemos tudo que aconteceu depois. Inclusive, celebramos aí no dia de Krishna Jayanti, né, no aniversário de Shri Krishna. Então é tudo muito, muito importante. Eu senti que deveríamos compartilhar ainda apontamentos que Bhagavan deu para uma devota chamada Sanro Rapod. E o que acontece? Esse devoto, né, ele perguntou para Bhagavan... É uma devota, né? Então, eu acho que é... Thelma, é. É que tá... Perdão, gente. Thelma San Rapod, né? Então, essa devota, ela pergunta para Bhagavan o que é que nós devemos fazer na hora da morte. E Bhagavan respondeu: um devoto nunca morre. Ao contrário, ele já está morto. Então Bhagavan para e espera por um tradutor competente. Devaraja Mudaliar entra. Bhagavan completa a resposta. O que um devoto deve fazer na hora da morte? O que ele pode fazer? O que quer que um homem pense em sua vida, ele o fará em seu último momento. O homem mundano pensa em seus assuntos mundanos e o devoto em devoção e assuntos espirituais. Mas um gnani, sem pensamentos de qualquer tipo, permanece o mesmo. Seus pensamentos, tendo morrido há muito tempo, seu corpo também morreu com eles. Portanto, para ele, não existe morte. Novamente, as pessoas temem a morte porque temem perder seus bens. Quando vão dormir, eles não têm medo algum. Embora o sono se assemelhe à morte, ao deixar todos os bens para trás, não causa medo em seus corações, por causa do conhecimento de que, na manhã seguinte, eles entrarão em seus bens novamente. O Gnani, não tendo senso de posse, está totalmente livre do medo da morte. Ele permanece o mesmo depois da morte, como antes dela. Eu quero compartilhar um aspecto do que eu experimentei na minha própria experiência de EQM, muito rápido, e que eu acho que, não sei, isso para mim é um norte. É algo que ficou
registrado e eu nunca mais vou esquecer isso. E eu espero que no momento do desenlace eu possa percorrer este mesmo caminho. Então, como eu disse, eu acredito que há uma possibilidade de ultrapassar todas essas realidades imagéticas antropomórficas e ir diretamente para uma dimensão onde nada disso existe, não existe nenhum conceito, nenhuma forma. Isso eu vivenciei dentro da experiência a última, né, o último ato consciente enquanto jiva, me sentindo ainda enquanto alma, foi diante da grande luz levantar a mão e dizer Deus. E aquilo foi como que aquilo que os devotos, os grandes sábios dizem, miríades de sóis se acendendo simultaneamente. Foi muito luminoso e tudo foi dissipado. Então eu acredito piamente nisso. Isso é uma convicção que a entregar-se, render-se completamente a Deus, ao Supremo, ao Absoluto naquele momento, dissipa e te faz percorrer numa velocidade extraordinária. Não dá nem para falar em velocidade porque como não há tempo, não há sensação do movimento. É uma mutação completa da experiência. Por isso, eu também quis separar aqui um apontamento de Bhagavan, de Dia a Dia com Bhagavan, no dia 9 de março de 1946, pela manhã. Bhagavan disse: Você deve alcançar a libertação durante a sua vida. Mesmo que você não consiga fazê-lo durante a sua vida, você deve pensar em Deus pelo menos na hora da morte, uma vez que alguém se torna o que ele pensa na hora da morte. Mas, a menos que toda a sua vida você tenha pensado em Deus, a menos que você tenha se acostumado à dhyana de Deus sempre durante a vida, não seria possível pensar em Deus na hora da morte. Então, há um ponto que está presente nas Upanishads, nos apontamentos dos sábios, e que eu acho muito valioso nisso, que é o próprio sentido do yoga. Yoga é centramento e levitação. As pessoas têm essa imagem, né? Vocês já devem ter visto uma imagem até um pouco anedótica de um yogi sentado, né? Em Gnani Mudra, fazendo Om e levitando, né? Então, sem discutir se é possível levitar, se esse Siddhi existe ou não, né? Esse poder paranormal, não quero discutir isso. O ponto é que o que é a meditação senão penetrar a realidade mais profunda de si mesmo, centrar-se em seu coração e então render o coração ao Supremo, o que é de fato a verdadeira levitação. Esta é uma sensação presente na experiência de quase morte. E ela é também algo que sucede dentro das práticas nos treinamentos yogis para o samadhi. Então esse é o poder de penetrar, aprofundar em si, render-se e flutuar, gravitar tranquilamente em direção ao Supremo. Isso nós vamos ter uma mentoria coletiva específica para estudar Katha Upanishad, ou seja, as instruções do Deus da Morte sobre o Atma Vidya, a ciência do ser real. Com certeza vai ser uma grande oportunidade para a gente trabalhar um pouco mais esse tema. Já estou meio aproveitando, falando, né, alguém pode falar, é merchan. Gente, é assim, porque não dá. Olha, quanto tempo a gente já está falando aqui? Eu nem deixei Morini falar direito, já quase 35 minutos. Você não tem nada para completar? Nossa. Junto? Eu tô degustando aqui dos ensinamentos, tô fazendo o papel também de alguém que tá aprendendo mesmo, né? Nunca passei por uma experiência assim, nesse nível de radicalidade, embora considere o tema de extrema importância, né? Eu fiquei bem feliz com a questão que foi trazida, acho que esse é um tema bem importante. Curiosamente, a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre
o desmaio, né? As experiências de desmaio, essas sim eu tive várias na vida. E é curioso porque não é que seja semelhante, mas tem alguma coisa dentro do processo que lembra um pouco. Numa das minhas experiências, a única que foi diferente das outras, ao invés de eu estar e tudo ter ficado escuro, nessa que foi a minha última experiência de desmaio, tudo ficou muito branco, muito claro, né? Então, sem bordas, era o mesmo que eu tinha vivenciado anteriormente, de uma total escuridão, ausência completa de qualquer identificação, que também aparece aqui, né? Não tem nome, não tem nenhuma memória de absolutamente nada, de quem eu sou, né, onde eu estou, nada, tempo, espaço, tudo isso se dissolve. Mas nessa última experiência que eu tive, já tem muitos anos, ao invés de ficar todo esse ambiente todo escurecido, enegrecido mesmo, tudo era muito branco. Isso me chama a atenção, né, porque tem esses relatos, né, que vão falar dessa luminosidade, né? Não é a mesma coisa, eu sei, mas o que mais eu tenho de experiência para compartilhar e que eu sinto que se assemelha às experiências aqui descritas são as experiências de desmaio, principalmente essa. Mas dentro dos tantras fala-se do Bija Samadhi, né, que são os samadhis seminais, né, a semente de algo que pode se manifestar plenamente como um samadhi. E o desmaio também é considerado assim como o sono profundo. Eles são considerados Bija Samadhis, não é? Então, algumas vezes a pessoa pode voltar do desmaio tendo, por exemplo, a vivência do coração espiritual, né, do Spurana. Isso não é raro, isso acontece também com frequência e Bhagavan também apontou isso. Mas eu ainda deixei mais um ensinamento de Bhagavan que eu acho maravilhoso. Por quê? Nós estamos discutindo sobre uma experiência. A experiência ela não pode ser apropriada. Você não pode fazer nada com essa experiência. O que resta para quem viveu a experiência é a memória dela. Né? E claro, é impactante, com absoluta certeza. Mas aquilo que somos está para além da memória, está para além das experiências. Não é? No entanto, a gente pode dizer que é uma espiadela lá para aquelas dimensões que estão para além do espaço-tempo. Né? Fazem sentido de existirem, elas estão aí também para poder compor o jogral do nosso conhecimento. Mas a gente não pode supervalorizar elas, né? Daqui a pouco as pessoas vão tentar passar por uma EQM. Não faça isso, meninos e meninas. Não façam isso. Não tentem isso em casa. Não tentem isso em casa. Não vale. Não é isso que vale. O que vale é o perfeito entendimento e você ir fazendo o caminho natural. Né? Tem uma passagem, até eu acabei não separando, mas o Major Chadwick, ele chega para Bhagavan e fala: Bhagavan, não seria mais fácil eu me jogar com a minha bicicleta na frente de um ônibus e acabar então, focar no ser e me jogar? E Bhagavan disse: não funcionaria, porque você iria se assustar. Então aquilo acabaria fazendo você retornar para um corpo, para um novo corpo, para um novo nascimento. Então não resolve. Esqueça. Não funciona. O que funciona de fato? Fazer o que Bhagavan indicou. Pense em Deus muito. Pense no Ser Supremo. Dedique-se ao seu amor, à sua devoção ao Supremo. A Bhagavan, ao Atman, a Brahman, a Shiva, ao nome que você quiser ou nenhum nome. Apenas gravite mais e mais na direção do Supremo. E isso vai se tornar natural em você. Então, no momento da morte, o desprendimento do corpo vai ser experimentado para você como uma doce oportunidade de se entregar para o Supremo. Quiçá, entregar o corpo como um São Francisco de Assis, cantando hinos de amor para o seu amado e indo. Ou tantos, né? Tantos relatos que nós temos. Então, eu separei aqui um texto que também é um apontamento de Bhagavan que eu acho que tem muito a ver com esse aspecto que eu gostaria de fechar essa reflexão. Não busque beatitude ou fale de realização
muito rapidamente. É incrível como as preliminares podem ser bonitas, mas tudo ainda está relacionado ao corpo. É a escuridão em que devemos entrar para despertar completamente deste sonho. Tudo que antes era sutil ainda é sobre eu. Este ensinamento é para aqueles que realmente estão ardendo pela liberdade. Enquanto vivemos, devemos entrar na própria morte. A mariposa deve beijar a chama. A morte é a porta. Então, meditando na morte, acessamos a grande vida. Que estas palavras possam, de alguma forma, ter trazido alguma luz para a questão. Agradecemos profundamente a questão. Reforço, no meu entendimento, a meditação é um treinamento para a morte. E a devoção é a certeza da vitória. Então, que a vitória seja a única realidade presente na vida de todos os seres. Gratidão. Gratidão. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.